tá? Bem, a gente começou a série de frutos do Espírito. Eu vou gastar 5 minutos para rever a primeira, a introdução, né? E o fruto que eu falei na semana passada. Isso é a Bíblia. Cadê os frutos? Bem, é o seguinte, a pessoa se salva, ou é salva, o Espírito Santo entra dentro da pessoa e vai começar um trabalho de mudança desde a hora que ela ouviu sobre Deus até a hora da morte. Não é nem da hora que ela se converteu, porque muita gente muda antes de se converter. Por exemplo, a ideia de que frutos do Espírito só acontece com salvo não é certa. Pergunta a você mesmo, você precisou de quê para se converter? Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça mediante a fé. Ok, fé é um fruto do Espírito. Ele é dado por Deus, como todos os outros frutos são dados por Deus. E você creu antes de se converter ou depois? Viu? Tem gente que tem alguns frutos do Espírito que aprenderam com os pais, com os professores, e é realmente fruto do Espírito. A pessoa que é boa, mesmo que ela não seja cristã. O caso é que a presença de alguns frutos do Espírito não fazem a pessoa ir para o céu. O que faz a pessoa ir para o céu e morar com Deus é o novo nascimento. O novo nascimento, a gente viu no sarau, começa com o que a gente chama de regeneração. Isso Deus espera que você se encha de frutos do Espírito. Não adianta pedir, porque no dia que você se converte, ao invés de você ter alguns, Deus abre a porta de todos os 60 e tantos frutos. São todos nossos. Um dia os discípulos pediram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa... O que Jesus fez? Deu um ensino bíblico para eles. Ele falou assim, bem, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda e vocês falassem para esse monte, sai daqui e vai para lá, esse monte ia sair. Vocês são homens de pouca fé. E Jesus nunca aumentou a fé dos discípulos, porque, marca isso, a responsabilidade de fazer os frutos do Espírito, que são 60 e tantos, serem ativados, é sua. A responsabilidade de Deus é capacitar, te dando os frutos. A responsabilidade sua é abrir as portas onde os frutos estão. Por isso que eu usei aquela ideia de que quando a gente se converte, nós somos um corredor cheio. Alguém tem os slides aí para a gente já passar? Nós somos um corredor cheio de portas. A porta da paz, da alegria, benignidade, a porta da diligência, da longevidade, viver muito, isso aí é um fruto do Espírito. E todos os frutos do Espírito, para eles serem ativados, eles têm que ter um princípio bíblico. E uma vez você ativando, você tendo a chave, você sabendo o segredo, é interessante, uma chave não olha para a pessoa que está usando. Uma chave sempre vai abrir a mesma fechadura. Então, se você usar a chave que Davi usou, você vai abrir as portas que Davi abriu. A chave do seu carro não vai chegar para mim e falar, não, eu só ligo com o Cleide. Chave é um princípio. A chave certa, na fechadura certa, abre aquela porta. E nós temos aí, então, um ser interior, um homem interior, cheios de frutos do Espírito. Estão todos aqui. Não pede para Deus que não adianta, Ele vai falar, eu já te dei. Nós temos que saber quais as chaves. Quais as leis espirituais que fazem essa porta abrir. E nem sempre a gente tem paz. De repente, a chave da paz, a porta da paz fecha. Mas aí você pega o chaveiro, você olha a chavinha azul triangular, é da paz, você vai lá, abre a porta de novo. Então o ponto
é que quando você se salva, a partir daí até o dia da sua morte, Deus espera que você cresça e que cada vez você rejeite o mundo, rejeite as obras da carne que naturalmente a gente tem, e em lugar dessas obras da carne você coloque frutos do Espírito, que já são teus e que tem como padrão a pessoa de Jesus. E você vai falar, mas eu não sou Jesus. Exato. E mais um princípio de Deus. Não é porque a gente é menor do que Jesus que Deus vai diminuir o padrão do que Ele quer. E Ele fala para a gente frases que a gente fica até assim, Ele fala assim, é Deus falando, hein? Sede santos, porque eu sou... Gente, mas isso aí é covardia. Como que Deus, o Criador do universo, me diz assim e ainda faz essa comparação? Sede santos porque eu sou santo. A razão, novamente, é essa aí. Não é porque Ele sabe que eu nunca vou chegar a uma santidade e perfeição, a não ser quando chegar no céu, que Ele abaixa o padrão. Porque Deus olha lá na frente e um dia nós vamos ser como Adão e Eva e Deus no paraíso. Quando Adão e Eva estavam no paraíso antes de pecar, quem era mais santo, Deus ou Adão? Claro que era. Não tem mais santo ou menos santo. Ou você é santo ou você não é santo. Então, os anjos que não pecaram são tão santos como Deus, porque santo significa sem pecado. Os anjos não têm pecado. Deus também não tem. E como Deus sabe que o desejo dele é que um dia você esteja na eternidade, o padrão que ele faz é o seu padrão final. Um dia você vai ser. Paulo fala, não é que eu já seja perfeito, mas eu caminho para a perfeição. E todos nós que somos perfeitos, espera aí, Paulo acabou de falar que não é perfeito. Eu não sou perfeito, mas eu caminho para a perfeição. E todos nós que somos perfeitos, então por fé, esse é o grande ponto. Nós estamos falando de frutos do Espírito, e a base do reino de Deus é fé. Então, por fé, eu posso começar a me ver diferente do que eu sou hoje. Eu não tenho que pedir para Deus para controlar a minha ira. Eu tenho que ver quais são os frutos que combatem a ira. Eu não tenho que chegar para Deus e falar, Senhor, tira essa mentira de mim, tira essa mentira de mim. Não, eu tenho que descobrir como que eu abro a porta que já está aqui dentro da verdade, da justiça, da irmandade, da hospitalidade e daí por diante. São muitos frutos. Cada vez que você abre uma porta dessa, você enterra certas obras da carne. E o diabo sabe disso. Os demônios sabem disso. Então eles vão fazer tudo para você continuar do jeitinho que você é. Ele pode até te ajudar a ir para a igreja. Ele pode até te inspirar a fazer oração. Ele só não quer que você mude. Porque na hora que você mudar e você começar a perceber que esses frutos do Espírito, como Paulo diz, são armas que combatem contra o mal com uma força muito grande. São armas poderosas. E, infelizmente, a maioria de nós nem entende dessas armas. A gente usa armas do mundo. Por isso, a gente vai estudar, né, sobre frutos do Espírito. Deus te aceita do jeito que você é, mas Deus não aceita o seu caráter. O seu caráter tem que ser mudado. Caráter é a sua mente e as qualidades que você tem. As qualidades boas vão ficar aí, porque elas passam pelo crivo da Bíblia e dos frutos. E são como Jesus tinha. Se você é uma pessoa alegre, feliz, com alegria, isso vai continuar. Mas se você é uma pessoa que murmurava, isso aí é obra da carne, isso é feitiçaria, essa murmuração vai ser trocada por ações de graça. E, de repente, você, na pior situação, você começa a agradecer. Aí você percebe, não, eu posso ser assim. E aí você acabou de descobrir uma chave e agora você tem acesso a quartos que você não tinha. E como um jogo de videogame, na hora que você abre um quarto,
você descobre que lá dentro tem algumas armas e lá dentro tem outras portas. E você não sabia, você não via. O pessoal fica procurando a porta da prosperidade. Não vai achar. Você tem que abrir 2 quartos para chegar nessa porta da prosperidade. E ela tem 3 chaves para você abrir. Vamos nesse joguinho, então? Semana passada nós falamos sobre a primeira porta. A porta da frente. Já está aí no joguinho? Isso daí. Não, vai mais uma, essa daí. Essa é a porta de entrada. Para você entrar nesse homem interior, nesse edifício que foi construído sobre o fundamento que é Cristo, você tem que abrir essa porta. Esta porta de entrada, nós vimos, é aquela que você passa na rua, por livre e espontânea vontade, e de repente você vê um placar, assim, um sign, um letreiro, dizendo: venha a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Jesus. E você, por livre e espontânea vontade, com tudo que Deus já começou a fazer no seu coração antes, você vai até a porta e entra. Você vai usar uma chave. Só essa chave abre aquela porta. Passa para a próxima. Lá dentro tem um monte de portas. Cada uma delas é um fruto do Espírito. Próximo. E tem corredores diferentes. Os 3 principais corredores, sem os quais você não chega em nenhuma porta. O primeiro corredor é o corredor do amor. O segundo é da fé. E o terceiro da autoridade. Esses 3 frutos levam a todos os outros frutos e as outras portas. Autoridade, fé e amor. Próximo. Essa porta de entrada, ela tem uma chave. Nós já falamos na semana passada. Próximo. E essa porta se chama amor. Próximo. Nós falamos um pouco sobre amor. A chave desta porta é a morte do eu. Se o grão de trigo não morrer, ele não vai nascer. É preciso que você abra a mão da sua vida para Deus e fale: Senhor, eu entrego a minha vida. E Deus então fala: então agora você vai nascer de novo. Então você só consegue entrar nesta porta através do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, isso inclui você, eu, faça o quê? Não pereça, mas tenha vida eterna. E para isso Jesus morreu, para que você não precise morrer. Mas quando você se salva, é uma troca de vida. Você chega para Jesus e fala aqui: eu dou a minha vida. Então, aquele apelo, quem é que quer aceitar Jesus, deveria ser mudado assim: quem é que quer dar a vida para Jesus? Aí você dá a vida para Jesus e, em contrapartida, Ele coloca o Espírito Santo dentro de você como um penhor, como um selo, e fala: agora eu vou te dar a vida eterna. E a partir daquele momento você começa essa sua vida de uma guerra espiritual que nunca vai acabar até o dia que você morrer. Aí você chega vitorioso. E essa guerra espiritual são obras da carne contra frutos do Espírito. Está tudo no livro de Gálatas, capítulo 5. E essas 2 coisas são inimigas: as obras da carne contra os frutos do Espírito, o mundo contra a nova natureza. E você vai viver em conflito até o dia que você morrer. Se está tudo tranquilo da sua vida, eu creio que você perdeu aquela tal da porta. Porque a vida em Cristo, Ele avisou: no mundo tereis aflições. O ponto é que a gente já ganhou a guerra. Mas a gente tem que entender que Ele não nos chama para uma vida de tranquilidade. Ele nos chama para uma vida de construção, de guerra, de vitória. Numa guerra intergaláxia, eterna, que começou há milhões de anos atrás e que vai um dia terminar com a nossa vitória. Amém? Vai lá, morte do eu.
Nós falamos o que motivou esse soldado passar no meio de um monte de bala numa guerra para pegar duas crianças que nem do país dele eram. E a resposta foi o amor. E mesmo assim, ele julgou melhor dar a vida pelas duas crianças do que ter medo. Aí a gente começa a ver que na Bíblia inteira as coisas começam a se encaixar, porque o amor lança fora todo medo. Agora, ele não teve medo, não? Você acha que ele é um super-herói? Um homem de ferro? Não, ele teve medo. Qualquer pessoa que vê balas unindo para baixo, para cima, tem medo. Porque a coragem sem a prudência é temeridade. Falei 3 coisas, tá? Fruto do Espírito e uma obra da carne. Temeridade é quando você tem coragem de fazer coisa sem prudência. Eu fui temerário, o nome é isso, né, eu creio, durante muito tempo da minha vida. Eu tinha um Fusca, quando eu me converti, o meu Fusca não era convertido. Tinha uma tala larga desse tamanho, cadron, rebaixado, e eu fazia uma curva de 90 graus, às vezes a 80 km/h. O troço ia lá, chegava assim, lá no meio-fio. Isso não é coragem. Isso é temeridade. Temeridade é para show off, é para se mostrar, é para se provar que você é alguma coisa. Isso não é coragem. Coragem é isso aqui. Quando o amor e a sua vida estão em jogo, e você fala, ainda que eu morra, por amor, eu vou fazer isso. Esses são os heróis. Esses são os heróis de Deus. Então, a chave do amor é o quê? A morte do eu. Ok, passa a próxima. Ok, nós temos a próxima porta. Mais uma. O nome é alegria. Aí a gente começa hoje o que não tinha falado ainda. Fica quieto aí, não muda mais, até a gente chegar na chave da alegria. Em 1969, tinha saído a música Obladi Obladá dos Beatles. Meu pai, minha mãe iam me colocar no colégio interno. Meu tio, que era pastor, e minha tia, falaram, não, deixa ele aqui em casa, a gente vai dar mais uma chance. Ai, coitado de tia Dulce. Eu fui para lá. Antes do 6º mês de college, de ginásio, né, eu fui expulso. Eu, além de uma briga, eu quis bater no diretor. E eu já fazia arte marcial há algum tempo. Naquele tempo ali em Limeira, estado de São Paulo, eu conheci um maluco que tocava num conjunto. O nome dele era Toco. Os anos se passaram, eu me converti. Noutra cidade, lá no Rio de Janeiro, tive a primeira filha, que foi Juliana. Entrei no seminário e me deram uma igreja metodista fechada há 20 anos para que eu treinasse, né? Não tinha um membro lá dentro, então não tinha nenhum problema. Eles me deram para eu treinar com as cadeiras e tal. Em coisa de um ano, a igreja estava cheia. Tinha 120 pessoas, compramos guitarra, botamos o piso, demos presente para o pessoal todinho da comunidade que descia naquele morro. E eu acabei indo para... eu acabei sabendo da história que estava acontecendo com o Toco. A história dizia para a gente orar pela esposa, porque ela estava esperando o nenê, e ela estava do jeito que Raquel ficou há 2 semanas atrás. Ela não podia mexer, a gestação inteira. Teria que ser 9 meses na cama. Eu me lembrei daquele tempo, um pouco antes, que Toco falou, ora por a gente quer adotar uma criança. E nunca consegui adotar uma criança, porque eles não tinham dinheiro, não tinha salário, eles tinham... esse Toco, quando eu voltei lá em Limeira, assim que eu me converti, eu bati na casa dele e falei, eu vou pregar o evangelho para Toco. Quando o Toco abre a porta, me vê com a biblinha debaixo do braço, ele fala, virou Bíblia, Eu falei, Toco, aconteceram umas coisas aí, eu queria bater um papo com você.
Ele caiu na gargalhada e falou, há quanto tempo que você... como que você fala? Você se converteu? Eu falei, faz 3 meses. Ele me deu um abraço muito forte e falou, entra aí, eu sou pastor há 2 anos. Ele era o pastor de uma chamada Casa de Cristo, que foi o protótipo das igrejas chamadas comunidade no Brasil. Foi com toco que eu vi o primeiro demônio e a gente orou e a pessoa foi liberta. Foi com toco que a gente subiu no monte e pela primeira vez eu orei no monte. Num dia que estava com relâmpago, eu não sei se isso era, mas toco era meio maluco. Foi com toco que uma vez a gente saiu, e de novo eu no meu carro, que não tinha sido convertido ainda, né? O Fuscão estava sempre do jeitinho que estava. E ele falou assim, vamos sair. Eu falei, para onde? Ele falou, não sei, mas vamos. Eu falei, tá, então vamos. Aí eu comecei a dirigir, olhei para o tanque, não tinha gasolina nenhuma. Ele falou, Toco, eu estou sem dinheiro e a gente não tem gasolina. Ele falou, não tem problema, o Senhor proverá. Ok. Aí a gente andou mais uns 2 quarteirões, um cara na rua, ô Toco, para aí, vocês vão para onde? Aí ele falou, não sei. Ah, então também quero ir. Aí entrou ali, né? Viu que não tinha gasolina, vamos botar uma gasolina nisso aí. E encheu o tanque. E fomos para Piracicaba, que o povo lá de Piracicaba chama de Piracicaba. Aí chegou lá em Piracicaba, ele vai para uma outra casa, chamada Casa de Cristo. O pastor, né, que ninguém era ordenado, era toda uma loucura dos anos 70, chamava Édipo, ou Eros. Não, o cara chamava Eros, não era nada de Édipo, não, Eros. Aí eles conversaram, aí chegaram para mim, vamos lá. Eu falei, lá onde? Vamos lá, entra no carro. Dirige, toca por essa rua, toca por aquela, vira aqui, vira lá. De repente ele falou, agora vira nessa rua aqui, a gente vai parar na 4ª casa. Na hora que eu virei na rua, era tudo de luz vermelha. Eu conhecia esse troço. Eu falei, Toco, isso aqui é a zona. Ele falou, continua tocando, 3ª casa. Eu falei, vixe. Eu recém-convertido, a gente para naquela casa, as mulheres todas de baby doll para baixo para cima. Na hora que eu entro naquela casa, um Zé Pilintra deste tamanho, cheio de despacho embaixo, eu já tomo susto com aquele troço assim. Ele vai, conversa lá com a dona, conversa com isso, conversa com aquilo, e traz uma menina lá de dentro. Eu não sabia nada. Mas eu estou ali, falei, Toco não é maluco. Toco me ensinou muita coisa de Deus, eu vou estar aqui aprendendo, vamos ver o que ele vai fazer. Aí chega para a menina na frente do Eros e na minha frente fala assim, quanto você cobra? Ela falou, 100 cruzeiros, não sei o que lá. Ele falou, é para 3. A menina, então 120. Aí nós fomos para o quarto. Entrou a menina, Eros, Toco e eu. A menina estava com um baby doll meio curto, meio transparente, sentou na cama e falou assim, eu vou ali no banheiro e já volto. O Toco falou, vai não. Eu já te paguei, comprei seu tempo. Aí ele pega aquela bolsona de couro, de hippie, arranca uma Bíblia deste tamanho, vai bem perto dela e fala, o seu tempo por 1 hora é meu. Na hora que ele abriu a Bíblia, a menina sente um troço diferente, pega o cobertor, começa a se cobrir e Toco, na palavra. Pá, pá, pá. Eu, com o olho arregalado, falei, eu nunca vi pregar o evangelho desse jeito. No final, a menina está ajoelhada, chorando. Ele pergunta, quanto você deve aqui? Devo tanto. Aí a gente fez a vaquinha, pagou lá a cafetina, lá, a dona daquela casa de prostituição. A menina se arrumou e voltou para a casa do pai, que era um pastor. E Toco era assim. Então, Toco me fez aprender muita coisa. Coisa diferente que eu tinha aprendido na igreja. A igreja me ensinou muita coisa, mas o Toco estava me ensinando vida. Agora eu já sou um seminarista, estou com a minha igreja, e diz lá, ora pelo Toco.
Ele agora está esperando o neném lá. Ok, a gente orou, a esposa ficou na cama, nasceu a criança. O menino, ele botou o nome de Judá. Judá, então, muito saudável, começa a crescer, 1 ano, 2 anos. Aí, quando Judá tinha 2 anos e meio, o Toco vai na padaria comprar as coisas de manhã, né, o pão, o leite, etc. e tal, e a padaria é do outro lado da rua. E Judá vai atrás dele e consegue abrir o portão. Judá atravessa a rua. Um caminhão estava dando marcha ré, passou por cima de Judá. Toco vem correndo, aquela comoção toda na rua, o caminhoneiro dando murro no caminhão. Toco pega Judá no chão, levanta e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca Judá no chão, abraça o caminhoneiro, senta com ele na sarjeta, ora com ele e ganha ele para Cristo ali. Eu fico pensando, quantas vezes aqui no Texas, alguém me dá uma fechada de carro e eu olho para aquele carro e dá vontade de passar em cima com o meu carro. Quantas vezes no Brasil eu vou no supermercado comprar carne e um espertinho me fura a fila e me dá vontade de fazer um bife da cara dele. Quantas vezes eu perco a alegria por uma coisa tão pequena. E Toco, perdendo o único filho, difícil de conseguir, ele consegue usar a chave que abre a porta da alegria. Passa o próximo. Muitas chaves são só um versículo, mas elas se direcionam exatamente para uma porta. E se você for capaz de ir em tudo e por tudo, porque o versículo é duplo, você tem um versículo que diz: em tudo dai graças. Aí o pessoal fala: em tudo é em qualquer situação, mas não é pela coisa. E o outro versículo diz: por tudo dai graças. Toco me ensinou a chave da alegria. É ter a capacidade de, em qualquer situação, de morte, de perda, de desespero, de perigo, do que for, agradecer a Deus naquela situação e por aquela situação. E isso faz a porta da alegria voltar. Você consegue enxergar como Deus enxerga. Isso te coloca também imunizado contra qualquer situação menor que queira roubar a sua alegria. A alegria não é uma opção, é o que Deus deixou para a gente. Diz a Bíblia o quê? A alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força, está lá em Neemias. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. A alegria é um fruto do Espírito, e a gente não deve permitir que ela seja roubada. E quando essa porta fecha, a gente tem a chave. E naquela situação, a gente abre a porta de novo, mesmo você continuando a ficar triste. E tem uma música aqui nos Estados Unidos, country, antiga, de um rapaz que vai no enterro do avô e vê aquele povo todo desesperado. E ele fala: meu avô não ia gostar que, depois da vida toda que ele levou com Deus, e agora ele foi para o céu, que a gente ficasse aqui chorando pelo que ele conseguiu. E ele conseguiu mudar tudo aquilo novamente, por ver que em cada situação existe um fruto do Espírito que você pode usar. A gente pode mudar um fruto do Espírito por outro, mas nunca por obra da carne. Qualquer reclamação, qualquer depressão, qualquer reclamação, murmuração, o nome de ão que vier, se for contra, em tudo dai graças. Você acabou de pegar uma chave preciosa do chaveiro que Deus te deu e jogar fora.
Em tudo dai graças. É a chave da... Passa ali outra. Volta lá. Eu só respirei. Uma vez eu fui visitar uma pessoa. Estava doente. E a gente combinou, eram alguns seminaristas. A gente combinou, vamos chegar lá dentro. E você fala isso, a gente canta um hino, e a gente fala isso, e a gente ora, e a gente chegou lá, a gente não conseguiu falar nada. A doente orou por a gente, nos abençoou, pregou o evangelho. Ela ficou tão agitada com a nossa presença que eu falei, essa mulher vai sair da cama, vai arrebentar com tudo quanto é esse negócio de soro. Ela tranquila naquela situação. Ela era uma pessoa que sabia em tudo da graça. Morte do eu é a chave do amor. De novo. Chave do amor é a morte do... Qual é a chave do amor? Chave da alegria? Em tudo dai graças. Imagina você agora sabendo 66 chaves. E na hora que a porta fecha, você sabe, é essa chave. Lembra você lá na minha casa, em Belfort Roxo, que começa a pegar fogo, você está lá dentro, não sabe sair, um chaveirão grande, e você nunca me perguntou, qual é a chave desta porta? E aí você vai, Senhor, tem misericórdia, Senhor, faz um milagre. A nossa vida não é para ser por misericórdia um milagre. Nosso culto é racional. Mas para isso a gente tem que estudar, a gente tem que saber, tem que conhecer. Porque se começar a pegar fogo no quarto, você, calma, eu sei qual é a chave. É essa e abre. E assim na sua vida lá fora, no mundo, é assim. As portas vão se fechar, mas você tem que conhecer as chaves, os princípios, as leis espirituais que vão abrir portas. Próxima. Outra porta. Isso aí é uma opção, é uma ideia, é uma esperança ou é um fruto que Deus deixou para a gente? Você chega para o irmão e fala, meu irmão, a paz do Senhor. Você chega na casa, fala, paz seja com essa casa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Paz é uma chave, é uma arma, é uma realidade, é um poder que abre portas. Paz, alegria, amor, fazem parte mais ou menos do mesmo corredor, desse corredor do amor. A paz. Passa o próximo aí. A Bíblia diz que a gente nasce de novo. E com isso, então, ela compara a gente com o nascimento de um bebê. Fala que recém-nascidos devem ardentemente querer o quê? O genuíno leite espiritual. Nos chama de crianças em Cristo. Paulo fala, eu sou o seu pai, eu te gerei, falando para um dos filhos de fé que ele tem. Então, de certo modo, a gente estudando como um bebê cresce, a gente talvez possa ter uma relação com o nosso crescimento espiritual. Então, uma dessas maneiras é estudar as posições de um bebê quando ele nasce. Quando o bebê nasce, qual é a primeira posição que ele fica? Deitado. Por que ele não anda? Ele tem que aprender a ficar deitado. Nós vamos passar 1/3 da nossa vida deitados. E se ele não aprender em primeiro lugar deitar, ele vai ter um sério problema. Deitar, espiritualmente, tem um versículo, né? Deitar-me faz em verdes pastos. O Senhor é meu pastor e o que vai faltar? Nada vai faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, e o salmista diz, em paz, e logo o deitar espiritual, coloca aí, é descansar. Você
tem que aprender a descansar. Rogério, vem cá, por favor. Só tem um. Ok. Vamos botar você no spot. Aqui. Vira de costas. Aqui. Eu fiz 26 anos de arte marcial. Não vou te machucar. Não vou deixar você ficar machucado também. Mas eu gostaria que você fechasse os olhos e você se jogasse para trás assim, ó, retinho, sem mexer. Tá? E eu vou te pegar. Ok? Você fecha os olhos. Eu vou deixar o microfone aqui. Tá pronto? Estão falando de alguma coisa? O que é? Vocês não acreditam no meu poder elástico? Será que é isso? Rogério, eu devo tirar o casaco aqui, porque... Imagina uma pessoa que está vindo para a igreja e o pastor deixar ele quebrar a cabeça aqui. Vai, Rogério, cai retinho. Mais um pouquinho para trás, não? Vamos lá, retinho sem ver. Eu sou homem. Eu sou falho. Se eu tivesse um AVC aqui, eu já estou com 43 anos. Se eu tivesse um AVC, de convertido. O microfone, as pessoas não vão ouvir. Microfone. Pode ir, querido. Pode. Então, o ponto é o seguinte. Eu sou falho. Eu sou ser humano. Eu posso ter um piripaque aqui e cair. Mesmo assim, ele confiou em mim. Nem me conhece direito, a gente só conversou umas 2, 3 vezes. Agora a gente confia nas pessoas, a gente confia nas cadeiras. Eu canso de sentar em cadeira sem testar ela primeiro. E interruptor. Eu confio tanto no interruptor que quando a luz queima, eu tomo um susto. Porque eu não espero que a luz queime. E nós não confiamos em Deus. Deus fala, fecha os seus olhos e joga sobre mim toda a sua ansiedade. Que eu tenho cuidado de você. Mais ainda. Deus fala, você vale mais do que os pardais, do que os bichos. Nem Salomão conseguiu se vestir com o que eu faço na natureza. Ninguém pode te tirar da minha mão. Eu tenho cuidado de você. Cai 1000 do seu lado, cai 10.000 à sua direita e você não é atingido. E mesmo assim eu não confio. Eu fico assim. Dá não. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Pastor, vem cá. Olha, essa aqui é a minha ansiedade. São meus problemas. Aí eu chamo Deus e falo, pastor, toma aqui, leva meus problemas. Leva, pastor. Vai molhar demais meus problemas, meu irmão. E eu não entrego. Eu crio uma mess. Eu falo para Deus pegar. E eu simplesmente não entrego. E não entregando, o que acontece? O problema continua comigo. Eu não acredito em Deus. Pode passar. Depois ele faz o quê? Paulinho está aí? Esse monte de água aqui em cima dos pedais é ruim? Cara, eu só estou perguntando se é ruim, não falei que caiu. Mas vai lá, é só para ele ficar tranquilo.
Segunda posição do bebê. Vai lá. É o quê? Sentar. E Gamaliel tinha Paulo assentado aos seus pés. Marta e Maria, uma preferiu a coisa melhor. Se assentou aos pés de Jesus. Se sentar, é o que vocês estão fazendo aí. Eu estou em pé, vocês estão? Quando a criança vai para a escola, ela vai aprender, fica quieta, ouvir, sentar, prestar atenção, porque sentar espiritualmente é o quê? Aprender. É bom que a gente nasça, saiba descansar em Deus, confie em Deus, porque aí tem a questão da esperança, da fé, da confiança, de estar ali sabendo, não, Deus vai cuidar de mim, e a gente começa a aprender. Agora a criança já sabe deitar, já sabe sentar. Próxima posição não muda, não. O que a criança faz? Fica de pé, vocês não tiveram filho, não? Ah, engatinhar, ok, vai lá. Ah, engatinhar. Coitadinho, parece um cachorrinho, né? Que coisa humilhante. Todo mundo em pé e o bichinho de 4. Todo mundo olha para o céu e ele olha para a terra. É uma posição de humilhação, quando a pessoa vai para os joelhos. Mas a gente tem que passar por isso. A gente tem que aprender a descansar em Deus. Depois a gente tem que começar a aprender sobre as coisas de Deus. E depois a gente tem que começar, qual? A orar. Um cristão que não ora, ele não saiu de gatinho. Engatinhar é o quê? Sentar é o quê? Deitar é o quê? Próxima posição vai ser qual? Não, deixa eles descobrirem a posição primeiro. Hã? Que andar nada. Vocês nunca tiveram filho, não? Hã? Ficar em pé. A criança começa a agarrar nas coisas e fica em pé. Ela não sabe andar, mas ela fica em pé. A gente faz uma assembleia e você toma uma posição. Filho do homem, ponte de pé e eu falarei contigo. E Ágabo se levantando disse, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Esse negócio de viver sentado no banco, Deus quer que você tome posições. Que se levante, se apresente e fala, Senhor, conta comigo. Jesus nunca falou, olha, senta todo mundo aí. Ele falou, vem e me segue. A pessoa tem que se levantar de onde estava. Tem que tomar uma posição. O cristão, no crescimento, ele vai chegar a um ponto que ele vai tomar posições. Ele vai falar, ok, conta comigo, eu estou aqui. Então, ficar em pé, vai lá, é uma tomada de posição. Aí depois que a pessoa já sabe deitar, sentar, engatinhar, ficar em pé, ela aprende a, agora sim. E andar é o quê? Andarão? 2 juntos? Se não tiver acordo? Andar no Espírito. Andar com Jesus. Andar, vai lá, é comunhão. É andar com Deus. Como você tem andado? Com quem você tem andado? Aí diz a Bíblia que as más companhias fazem o quê? Exato, porque você está andando com gente errada. Me diga com quem andas, que andar é uma coisa muito importante. Andar é comunhão. Próxima. Aí vem o correr. Eu corro a carreira que me foi proposta. Correr. Qual é a diferença de andar e correr? Você faz as coisas mais rápido. Combati o bom combate. Completei a carreira. Se você, o que é correr? Correr é você progredir. Na carreira você progride. Se você está no mesmo lugar parado que você estava no ano passado, tem uma coisa aí segurando o seu pé. A gente tem que correr.
E, finalmente, depois que a criança sabe correr, aí ela aprende a fazer o quê? Pular, vai lá, isso aí, pular. Quem tem neto sabe, coitado das camas. Mas pular não é a maneira normal que as pessoas vivem. Se você chegar numa cidade, a cidade do pulinho, e todo mundo estiver pulando, você não fica lá 5 minutos, você sai dali, só dá doido aqui. Pular é uma coisa esporádica. É como o irmão André uma vez falou, olha, a nossa vida, ela não é uma vida cheia de êxtase, cheia de eventos que me fazem ficar todos os dias assim. Isso é coisa de viciado. É ou não é? Que precisa adrenalina, adrenalina. Ou então, o que mais? Aquele energético, o cara sai elétrico assim, vive pulando. Não, a vida não é para pular. Vai ter dia que você vai pular na presença do Senhor, mas não espera que é todo dia, não. Aí a gente chama aqui, tem uma tremenda, um evento legal, vem alguém aqui, dá aquela noite, dá aquele ensino, dá aquela presença diferente, você pula, é o êxtase. Mas, como o irmão André falou, nossa vida é acordar todo dia do lado da mesma mulher, ir no mesmo banheiro, escovar os dentes com a mesma escova de dente, geralmente com a mesma pasta, fazer as coisas que você faz durante aquele mês, voltar para casa, fazer mais ou menos as mesmas coisas, e o segredo é como que você faz isso com alegria, com paz. Porque pular é só às vezes que acontece. Próximo é o êxtase. Eu conheço muita gente que quer progredir, que quer sempre ter esses momentos de pulo, quer andar em comunhão com Deus e nunca aprendeu a descansar. Por isso você não dorme espiritualmente. E por isso que sua vida espiritual parece um zumbi. Tenta passar um mês sem dormir. A chave da paz. Próximo. Ai, que tranquilidade. É descansar em Deus. Ele teve a experiência aqui de descansar em mim. Graças a Deus você confia, meu irmão, que nem eu estava confiando, você é meio grande. Cada ano que passa eu estou diminuindo o tamanho da pessoa. Eu chegava a puxar aqueles grandalhões enormes. Mas o ponto é o seguinte, você tem condição de fazer isso com Deus? Você descansa em Deus? Chave da paz? Descansar em Deus. Quando você não descansa em Deus, quando você não joga para cima dele todas as suas ansiedades e preocupações, porque o contrário da paz é ficar ansioso, é se preocupar. E a sequência é assim, primeiro você se preocupa, quer se ocupar antes do tempo, você se preocupa. Nenhuma preocupação resolve algum problema, nunca. Preocupar é quando você começa a pensar no problema antes de você poder fazer alguma coisa. Aí aquele troço começa a ficar aqui, você não tem condição de fazer, está antes do tempo, aí você fica ansioso ou ansiosa. A ansiedade é quando você se sente incapaz. A preocupação é quando você se preocupa antes do tempo. A ansiedade é quando você se sente incapaz. Eu não consigo, não vou conseguir. Isso cria, então, uma situação em você, que você vai lá na terra boa do seu coração, que você plantou as sementes da palavra, você plantou, Deus tem cuidado de mim, Deus não vai deixar faltar nada, Deus vai estar abrindo a porta para mim, na minha frente, uma porta que ninguém fecha. Todas essas sementes estão plantadas numa área boa do seu coração.
Mas quando você se preocupa, tem uma outra área do seu coração que é cheia de espinho, onde as ansiedades desta vida e as vontades de ter mais dinheiro ou de ter alguma coisa fazem você pegar essa semente que ia nascer e planta agora entre os espinhos do seu coração e não vai nascer. Preocupação é uma questão lógica. Se eu me preocupo, Deus se desocupa. Vamos repetir isso. Se eu me preocupo, Deus se desocupa. Quando eu me preocupo, eu estou falando com Deus aqui, pega aqui minhas ansiedades, mas eu não largo. Então Deus fala, então, cuida dela. Seja conforme você falou. Isso ele falou lá para o pessoal do deserto. Assim como eles falaram, vai acontecer com eles. O que eu mais tenho medo, isso vai me ocorrer. Agora, o amor a Deus lança fora todo o medo. A paz faz eu descansar em Deus. A situação em tudo dá graças. Olha como eles andam juntinhos. Então, eu vou tirar a possibilidade de solução e vou jogar isso tudo entre os espinhos. E depois fico bravo com Deus porque ele não fez nada. Ele fala, mas você tinha que fazer o que eu falei para você fazer. Você tem que fechar os olhos e se jogar nos meus braços. E Deus nunca vai deixar você bater a cabeça no chão. Porque Deus não é homem para mentir. Então a chave da paz é descanso em Deus. E é uma das coisas mais difíceis que tem. Por isso que Deus começa no ser humano que nasce, treinar enquanto ele não pensa direito. E se as crianças são o nosso exemplo para aceitar, para viver, para entender o reino dos céus, porque elas são mais tranquilas e não ficam pensando tanto, quando você começa na sua vida espiritual, se você realmente aprender a descansar, você vai se tornar um adulto que vai dizer, em paz eu me deito. Mas e o que vai acontecer? O que vai acontecer, eu fiz tudo o que tinha que fazer. E quando tudo que eu fiz e que eu tinha que fazer não dão o resultado que eu esperei, então eu diria, debalde trabalhei a minha vida e eu não alcancei o resultado que eu queria, contudo, o meu direito está perante o Senhor. O pessoal do Paraná fala devarde, então fica assim, devarde, trabalhei, né? Mas o que é isso? Eu trabalhei em vão. E eu não alcancei o que eu queria. Mas eu continuo crendo, falando, o meu direito está na presença do Senhor. E tem mais. Quando você faz tudo e não consegue os resultados, e você fez tudo direito e não consegue os resultados, quem sabe Deus não quer operar de uma maneira milagrosa. Então, a pior coisa é você começar a se preocupar. Porque preocupação não resolve nada. E a sequência é preocupação, ansiedade, depressão, opressão, possessão, suicídio. O que você vai começar lá na primeira porta? Na hora que a ansiedade bater, você fala, parou aí mesmo. Não vai preocupar, como que você vai fazer isso? Treinar. Começa a jogar sobre Jesus as pequenas preocupações. E começa a viver uma vida sem preocupação. Mas isso é difícil. Por isso que eu digo, fruto do Espírito é muito difícil. É muito mais fácil o dom. Deus quer dar um dom, você quer receber, você pede, você crê, Ele dá. Fruto do Espírito, você vai ter que ralar. Fruto do Espírito, o filho do toco morre, ele dá graças a Deus. Olha a dificuldade disso. Ele coloca a criança no chão, ele abraça aquele que matou o filho, ele ora, ganha o homem para Cristo. Na maior das situações difíceis, você não tem lugar para onde ir, você fala, Senhor, toma que o filho é seu. Foi Deus que deu essa ideia. Joga sobre ele suas ansiedades. Aí descansa. Deita em paz e dorme. Não está amando alguém? Seu eu está alto. Isso é difícil.
Agora imagina quando você tiver 60 coisas dificílimas de fazer. E você faz. Aí só tem uma saída. A sua mente mudou. Agora você tem a mente de Cristo. Porque Cristo teve 1000 coisas dificílimas de fazer. Mas Ele fez. Por isso que Ele é o nosso padrão. Chave do amor? Chave da alegria? Chave da paz? Descansa em Deus. Que Deus te abençoe. Pastor.